Olá, olá, meus irmãos. Estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Como todos já sabem, esse é um estudo, um curso, né, que faz parte do estudo completo da doutrina espírita. Esse é o volume 2. Já tivemos o volume um, tá? Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez. O volume um as aulas estão publicadas já no nosso canal, assim como todas as outras aulas desse volume 2. Então, quem quiser começar, como se diz, do início, né, com essa redundância, deve começar lá do volume um desde a primeira aula, tá? Então, vai assistindo em sequência, não é? São aulas que, no geral, tem em média de 20 a 25 minutos, né? Em média, tá? E dá para ir assistindo uma aula por dia, sem estresse, sem problema nenhum. Assim, se quiser assistir uma aula do volume um, outra aula dessa daqui do volume 2, não tem problema. Mas é importante que quem quer estudar, quem quer fazer o estudo completo, assista, não acompanhe todas as aulas, tá? Então, esse é o módulo um, né, desse volume 2, é o roteiro número 27. Então, também lembrando que esse volume 2 aqui, nós já estamos no final, tá? São as últimas aulas, os últimos roteiros desse volume 2. Então, logo mais nós estaremos entrando no estudo básico volume 3. E no volume 3, quando a gente encerrar, a gente tem concluído, então, o estudo básico do Espiritismo. Então, quem acompanhar o volume um, 2 e 3, não é, prestando atenção, acompanhando com disciplina as aulas, com certeza terá o conhecimento necessário da doutrina espírita. Essa é a parte 2, não é, desse assunto, desse roteiro. Nós já tivemos a primeira parte, já está aí publicado no nosso canal, tá? Eu peço a vocês que se gostarem, não é, dê um like, se inscrevam no canal, porque essas ações ajudam a gente a manter o canal na plataforma, tá certo? Então, essa na sequência de todas as aulas que nós já publicamos, essa será de número 135, tá? Aqui é a ordem de postagens, porque nós temos outras postagens informativas, aí por isso que tem aqui 138. Mas em termos de aulas, essa será de número 135. Então, já temos 135 vídeos, não é? Vídeos aulas, publicados aqui no nosso canal. Isso juntando o volume um com o volume 2, tá? Aqui tem um e-mail para que vocês quiserem se comunicar comigo por algum motivo, nós estaremos sempre à disposição para responder, tá? Então vamos continuar. Estamos falando da Terra, não é? O mundo de provas e expiações, ou de expiação e provas, e essa é a continuação, tá? Então, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Nós já falamos disso em outras aulas, em outros assuntos, mas de uma forma assim superficial, porque os assuntos se intercalam, não é? Eles se misturam, digamos assim. Então, alguém pode dizer, ah, mas a gente já viu algumas coisas dessas em outras aulas. Sim, com certeza, e viu e ainda vai ver de novo, porque como eu falei, acabei de falar, os assuntos, eles se intercalam. Então, tem assuntos que há a necessidade de a gente abranger, de entrar em assuntos já vistos, tá? Mas aqui nós estaremos tratando isso de uma forma específica. Então, é, para aquelas pessoas que não têm um conhecimento do espiritismo, não é, que está vendo, que está começando agora na doutrina espírita, digamos assim, não se deixem levar pelos filmes, né? Pelo cinema. Essa história de que tem mundos governados por insetos, por baratas, por ratos, por gafanhotos, enfim, seja lá que bicho for, não existe isso, tá? Em todos os lugares, em todos os mundos povoados, a forma é sempre humana. A espécie humana abrange todos os seres dotados. Agora, lógico que não quer dizer que os corpos físicos desses humanos sejam exatamente iguais aos da gente. Por quê? Nós temos que levar em consideração, como já falamos nas aulas passadas, que existem mundos, não é, de vários níveis evolutivos. Então, quanto mais evoluído for o mundo, quanto mais evoluídos forem os seres humanos que habitam, que povoam esse mundo, mais os seus corpos físicos são mais eterizados, né? São mais rarefeitos, são menos grosseiros do que esse nosso, tá? E levando em consideração também que em outros mundos, existem mundos que não são mantidos por energias solares, não é? Podem ser mantidos por outras espécies de energias que a gente desconhece. Então, logicamente que a configuração muda um pouco, mas é um pouco só, tá? Então, haver variações no formato do rosto, das orelhas, dos olhos, enfim, pode haver algumas variações, mas em linhas gerais,
não é? A espécie é sempre humana, tá? É sempre a espécie humana, com pequenas variações, não é, dos corpos físicos de acordo com o ambiente, de acordo com o mundo onde eles habitam, tá? A situação moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Então, é aquilo que nós já falamos, não é? Nós nos deparamos diariamente com situações, não é? Com imagens, não é? Com essa história de internet aí, de redes sociais, as coisas são divulgadas de uma forma relâmpago, né? De uma forma muito rápida. E a gente vê aí cenas degradantes, não é? A gente vê aí situações realmente difíceis de a gente parar e pensar assim, como é que um ser humano consegue fazer isso com outra pessoa? É porque é exatamente por isso, a Terra, ela dentro da escala evolutiva, ela está no segundo degrau, não é? Considerando de uma forma ascendente, ela está no segundo degrau. Nós saímos, né, de um mundo de expiação, perdão, de um mundo primitivo há muito pouco tempo. E quando eu falo de pouco tempo, é negócio de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 anos. Mas isso para uma população que vive no planeta é muito pouco tempo, não é? Então, as pessoas acreditam, né? Tem umas pessoas aí que talvez por desconhecimento, ou talvez otimismo demais, acredite que a Terra está entrando no mundo de regeneração. Ela vai entrar no mundo de regeneração. Mas entenda, eu sempre digo isso, não é a Terra que vai se tornar um mundo de regeneração, são as pessoas que vivem no mundo, no planeta Terra, que precisam mudar, que precisam se tornarem melhores, que precisam vivenciar mais os ensinamentos do Cristo, para que a Terra se transforme nesse mundo, porque a Terra sozinha não vai se transformar no mundo de regeneração com isso transformar as pessoas. É o contrário, são as pessoas que transformam o mundo, tá? E pelo que a gente assiste diariamente, não é, de tanta maldade ainda, a gente está vendo que isso está demorando e vai demorar ainda bastante, porque as pessoas ainda precisam mudar, né? As pessoas precisam se conscientizar, né, da fraternidade, do respeito, dos direitos, dos deveres de cada um. Todos nós temos direitos e temos deveres também. É muito fácil dizer que todos nós temos direito. Ah, eu tenho direito disso, eu tenho direito de gritar, de protestar, eu tenho direito da livre expressão, eu tenho direito. Sim, todo mundo tem direito, mas nós, acima de tudo, temos deveres, tá? Quando a gente só valoriza os direitos e não valoriza os deveres, vira baderna, vira o caos, não é? Vira desorganização. Então, os deveres em primeiro lugar, para depois a gente questionar ou exigir os direitos. Mas temos que cumprir as leis, temos que respeitar o próximo. E eu não estou me referindo só às leis humanas, estou me referindo principalmente às leis divinas, amar a Deus e amar ao próximo. Enquanto isso não acontecer, a Terra continuará sendo um mundo de provas e expiações, tá? Embora exista a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes, essa capacidade intelectual ainda é bastante reduzida em face dos elevados poderes eu vou diminuir aqui, da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Então, não devemos jamais confundir evolução tecnológica intelectual com evolução moral. Né? O espírito ele precisa desenvolver os dois caminhos, não é? É como alguns espíritos dizem, as duas asas. A asa da intelectualidade, que nós estamos já muito desenvolvidos, mas não estamos ainda desenvolvidos em relação a outros mundos que são muito mais evoluídos intelectualmente do que nós, tá certo? Mas estamos bastante desenvolvidos na área intelectual, mas na área da moralidade nós deixamos a desejar. Então, nós estamos com uma asa desenvolvida, mas precisamos desenvolver a outra da moralidade. E nenhum ser que precisa de um par de asas para voar consegue voar com a asa só. A gente não vai voar só com a asa da intelectualidade. Como também para alguns raros espíritos que já desenvolveram a asa da moralidade, precisam também desenvolver a asa da intelectualidade para que complete, não é, o par de asas e consiga alçar voo, né? Então, todo ser humano, toda criatura, ela precisa desenvolver nesses dois aspectos, o da moral e o da intelectualidade, tá certo? Então, a gente achar que porque a gente está com uma tecnologia muito desenvolvida, a gente já é um mundo evoluído, não é. Nós não somos. Porque o que conta, o que pesa mais é a asa da moralidade, é o caminho da moralidade. Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito encarnado. Então, é uma questão aí
que muitas pessoas contestam, não é? Sobre a questão da reencarnação, etc. Tem pessoas que perguntam, mas se a gente reencarna, por que que a gente não lembra? É porque a recordação, as experiências que nós adquirimos, elas estão gravadas na mente do espírito e não na mente, no cérebro físico. Então, o cérebro físico da gente, ele não pode comportar é, todas as informações de experiências passadas, porque o cérebro físico da gente, ele é desenvolvido para carregar as informações referentes a esta encarnação. Então, não tem como a gente lembrar isso. Esse é o primeiro aspecto, no aspecto científico, digamos assim. Mas precisamos considerar também que a gente lembrar de determinadas experiências passadas iriam prejudicar e muito a nossa existência atual. Imagine a gente agora lembrando, não é, de coisas horríveis que nós fizemos com outras pessoas no passado, né? O peso da culpa, do sentimento de remorso, de uma série de infelicidade, de tristeza, não é? Imagine a gente estar encarnado agora com a nossa família e a gente lembrar que essas pessoas nos prejudicaram, nos machucaram, ou que nós machucamos essas pessoas de uma forma bruta, não é? De uma forma terrível, até imperdoável, digamos assim. Como é que a gente conseguiria ter uma relação com essas pessoas? Então, isso também faz parte da misericórdia de Deus. A gente temporariamente esquece as experiências passadas para que a gente possa. É como se agora, nessa encarnação atual, a gente estivesse com um caderno novo, zerado, com as páginas em branco, e a gente começasse a escrever a história dessa encarnação. Mas os outros cadernos já escritos continuam guardados e a gente vai ter acesso a essas experiências no momento oportuno. Tá? Então, são esses dois aspectos que eu citei, né? A questão do cérebro físico, da limitação do cérebro físico e a preservação, não é? Para que a gente possa ter um impulso maior, um estímulo melhor de poder viver como se estivéssemos começando agora. Isso facilita a nossa, o cumprimento da nossa programação reencarnatória atual, tá certo? Então, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, se explicam as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Então, todas essas coisas que a gente observa, não é? De bom e de ruim, infelizmente, muito mais de ruim do que de bom, faz parte, não é, dessas características de um mundo atrasado. A Terra ainda é um mundo inferior. A gente não pode esquecer disso nunca. Nem todo sofrimento suportado na Terra constitui expiação de determinada falta cometida em encarnações pregressas. Então, eu vejo muitas pessoas que leem superficialmente, não é, ou que tiram conclusões precipitadas sobre determinadas informações e acha que tudo que acontece na vida da gente, eu levei uma topada ali. Aí se é porque na encarnação passada eu derrubei alguma pessoa, eu fiz alguma coisa pensando. Nem tudo é porque a gente está pagando coisa de reencarnação passada. Tem coisas que são dessa existência mesmo, tá? Existem os erros novos que nós com certeza cometeremos pela nossa ignorância. Tá? Então, o fato de você levar uma topada não significa que essa topada foi porque você está pagando alguma coisa de uma experiência passada. Um tropeção, uma queda, qualquer coisa. É um acidente que aconteceu, não é? Dessa existência mesmo, característica dessa existência, que não tem ligação nenhuma. Não significa que o fato de você casar com uma pessoa é porque tem um compromisso com essa pessoa do passado, ou porque é a sua alma gêmea, enfim, não, não. Você pode ter acabado de conhecer esse espírito e ter simpatizado com ele e ter casado com ele. Não é? Você vai começar a construir a sua história com esse espírito agora nessa encarnação. Então, nem tudo é porque é coisa do passado, é coisa que está ligada ao passado, nem tudo. Tem muitas coisas que estão realmente relacionadas às experiências pregressas, mas não significa que tudo que a gente está vivenciando agora é porque tem ligação com o passado, tá? É importante a gente atentar para esse detalhe. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Ou seja, tem situações que o próprio espírito busca nessa atual encarnação, que não tem ligação, repito, com o passado, que é para concluir, não é, a depuração e ativar o seu progresso, tá certo? Porque senão, se fosse assim, a gente só ia viver de experiência passada. E as experiências novas, como é que iriam surgir, não é isso?
Então, a gente tem que levar sempre esse detalhe, essa informação a gente tem que estar sempre atento para isso. Nem tudo é do passado. A expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, existe uma diferença da expiação e da prova. A prova, todos nós somos provados todos os dias e estamos reencarnados aqui para sofrer provações, não é? Para solucionar problemas. E são problemas, são situações que nós precisamos passar porque eles fazem parte da nossa programação reencarnatória. Eles fazem parte das provas que nós precisamos suportar em virtude, não é, das necessidades que nós construímos nas experiências passadas, tá certo? Então, nós somos um somatório de experiências. Nós somos hoje o que fomos ontem, com mais de 24 horas de vivência. E amanhã será assim e assim sucessivamente, tá? Então, existe a prova. Quando você falha nas provas, num determinado número de vezes, aí vem a expiação. A expiação é sempre pior, né? A expiação é uma prova num grau muito mais acentuado, o que torna mais difícil você passar por ela, tá certo? Então, existe essa diferença. A expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, a sequência seria passarmos pelas provas, e se nós insistirmos nos erros, né, e fomos reprovados nessas provações, aí sim virão as expiações, que é como se fosse, entre aspas, o castigo que é tão promulgado pelas doutrinas ortodoxas, como o catolicismo, como o protestantismo, etc. Né? É similar, mas não é uma punição de Deus. A expiação é porque é o seguinte, veja, existe a prova num determinado nível. Você consegue passar, mas se você não quer, não liga, não dá valor, não dá atenção, ou não quer enfrentar a prova, aí a prova virá, a próxima prova virá mais difícil, e assim sucessivamente. E quando chega num grau de dificuldade maior, é chamado de expiação. Então, a expiação é uma prova mais difícil, certo? Provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Então, só passa por provas e expiações espíritos inferiores como nós, tá? Os espíritos evoluídos não precisam de provas e expiações. Por quê? Como diz aqui, o que já está perfeito não precisa ser provado, tá? Isso é uma questão óbvia. O espírito mais adiantado em elevação pode solicitar uma missão mais difícil de se realizar para adiantar-se mais. Então, existem espíritos que reencarnam com missões e eles pedem situações mais difíceis, não é? Para poder se adiantar mais. E nem sempre aquilo dali é uma prova ou é uma expiação, tá? É uma prova que o próprio espírito se programou para que ele se adiante mais. Isso eu estou me referindo aos espíritos mais evoluídos, tá certo? Por quê? Não podemos esquecer que espírito perfeito aqui na Terra só existe Jesus. É o único espírito perfeito, não é perfeito relativamente, porque a perfeição absoluta sempre será Deus, tá? Nós atingiremos a perfeição relativa à nossa condição de criaturas. Então, o único espírito puro, o espírito mais perfeito que existe aqui na Terra, chama-se Jesus Cristo. Jesus o Cristo, não é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? É Jesus o Cristo. Então, ele é o único espírito perfeito que existe aqui na Terra. Mas todos os outros vão precisar reencarnar, vão precisar passar por experiências, vão encarnar em missões em determinados mundos, etc. A Terra sofrerá o processo de emigração e esses espíritos serão substituídos melhores e esses espíritos serão substituídos por melhores, seria aqui por melhores, que irão transformar o planeta, tá? Então, tem muitos espíritos aqui recalcitrantes que emigrarão para outro planeta, não é? Mais atrasado do que a Terra, inclusive, e não reencarnarão mais aqui até que eles retomem o caminho do equilíbrio, né, da bondade, e eles possam retornar ao planeta de origem, que no caso seria aqui a Terra, tá certo? Nós já explicamos essas emigrações e imigrações de espíritos entre mundos. Já falamos disso aqui em outras aulas. Em cada criança que nascer, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, a gente observa, é muito comum a gente observar as pessoas dizerem assim, puxa, as crianças de hoje, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, são diferentes das crianças da época da gente. É lógico que são, não é? E as crianças daqui a 50 anos, 100 anos, as crianças de 2, 3, 4 anos de idade vão surpreender muito mais do que as crianças que estão nascendo agora, né? Do que as crianças de 2, 3 anos, perdão,
que estão vivenciando agora, tá certo? Porque a cada nova encarnação, nós retornaremos um pouquinho melhor do que éramos. A evolução é constante, tá certo? Então, é natural que a cada década, a cada século que se passe, as gerações que estarão reencarnando, elas sejam um pouco melhores do que as que as antecederam, tá certo? Isso faz parte do progresso. Então, com isso, meus irmãos, nós terminamos aqui, não é, a nossa aula de hoje, não é esse roteiro 27. Eu vou passar aqui para chegar lá no final, tá certo? Chegamos aqui no roteiro 27. Terminamos esse assunto de terra, mundos e provas e expiações. Na próxima aula já entraremos no roteiro 28. Eu não recordo agora qual é o tema, tá? Mas já será um outro assunto. E lembrando que estamos no final já desse volume 2, tá? Em breve nós estaremos concluindo esse volume 2. Então, qualquer dúvida, crítica, sugestão, não é? Pode entrar em contato através desse e-mail aqui, nós responderemos com certeza, né? E aqui o endereço do nosso blog, tá certo? É onde estamos publicando, né, matérias, assuntos, tanto da área científica, não é, que tem algum interesse, alguma ligação com a doutrina espírita, mas e outros assuntos espíritas também, tá certo? Então, um Feliz Natal para todos, né? Que o amor de nosso Senhor Jesus permaneça nos nossos corações, não só no dia de Natal, mas em todos os dias, não é, do ano que surgirá. E que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje, agora e sempre.